Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Benevides, estamos no Instituto Panorama e vamos juntos estudar redação com foco no Enem. Tá preparado? Pausa esse vídeo, dá uma corridinha, pega o seu caderno, lápis, borracha e vamos juntos. Preparei aqui um material e aí já é sugestivo o título: Como estudar para redação no Enem. Do Enem. Por quê? Porque é bem específico. Não coloca na cabeça de vocês que estudando, por exemplo, para outros vestibulares, vocês vão ter já a estrutura de um texto do Enem. São segmentos, são coisas diferentes. Nós vamos aqui pensar em características próprias desse vestibular. Pode passar, por favor. E aí, então, eu separei 6 dicas. Primeira, pratique bastante. Eu sei que bastante é sugestivo, pode ter aquele aluno que não gosta de estudar muito e vai dizer, eu fiz no mês passado, mas não. A prática precisa ser constante, uma vez por semana. Então, toda semana, marca um dia na sua agenda, toda terça, toda quarta, e faça uma redação com um tema novo para você. Segunda dica, leia bastante. Tudo é válido. Leia bastante, leia o tempo inteiro. Pode ser reportagem de Instagram, de TikTok, da internet, do Google, o que vier, o que aparecer para você, filtrando, é claro. Somando tudo isso, pode te gerar algum conhecimento relevante para a redação. Terceira dica: aprenda com os próprios erros. Como assim? Eu sugiro que vocês façam no caderno de vocês uma tabelinha. E aí, quando o corretor colocar gramática, ortografia, crase, acentuação, vocês vão contar esses erros. Um erro de acento, um erro de ortografia. E aí vocês vão saber onde devem colocar mais energia. Preciso, na altura do campeonato, estudar mais ortografia, mais pontuação, acentuação e por aí vai. Quarta dica: leia redações nota 1000. Abra o Google e escrevam Redação Nota 1000 2022. Redação Nota 1000 2021. Pega pelo menos dos últimos 5 anos e, se possível, imprima para que vocês possam ler e se apropriar de expressões, de formas de início de texto que façam sentido para vocês. Então, por exemplo, nossa, esse aluno ele começou a escrever, ele usou um livro que eu já li, adorei. Copie e coloca no seu caderno. Com o tempo, até o dia da prova do Enem, vocês vão ficar mais naturalizados a essas expressões. Quinta dica: estude a parte teórica. São essas aulas. O Enem não pode contar com talento. Não é uma produção textual de sentimento, de emoções. Tem uma estrutura fixa, uma estrutura pré-determinada com algumas exigências. Então, precisamos dessa maratona de aulas. E a última dica: tem um caderno com os repertórios. O que é repertório? Tudo o que vocês já estudaram ao longo do ensino fundamental, ao longo do ensino médio, ao longo de conversas com os amigos, tudo isso é repertório, é conhecimento, tá bom? Então, recapitulando, prática uma vez por semana, leia, 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 aprenda com os próprios erros, leiam redações nota 1000, estudem a parte teórica e um caderninho organizado com esse repertório, tá bom? Próximo slide. Vamos então a essas características. O que eu preciso saber que o Enem tem de diferente? Olha a dica. Dica 1. Sempre será dissertativo argumentativo. A não ser que futuramente mudem isso, mas não há sombra de mudança. Então, sempre vai ser dissertativo argumentativo para saber se você, jovem, adolescente, é capaz de dissertar, escrever sobre qualquer assunto. Se você é capaz de falar o que sabe sobre um determinado assunto. Sempre abordará um problema social a nível nacional. Então, é um problema. Fome, miséria, seca, violência. É um problema do nosso Brasil. Mínimo de 8 linhas e máximo de 30. Ufa! Então, eu posso colocar 8 linhas, professora? Não indico, porque a sua nota não vai ser satisfatória. Então, fica pelo menos acima de 25 linhas. Menos de 8, zero texto, tá? É isso que eu quero dizer aqui. O título é opcional. Tem gente que acha que é obrigatório e fica travado no título, não consigo pensar nada criativo. Você não precisa pensar. Você não precisa colocar o título, tá bom? Ele é opcional. Ele conta como uma linha escrita,
é bom para quem escreve pouco, fica como uma linha a mais, mas ele não vai nem aumentar a sua nota, nem diminuir. E o último ponto dessa característica do vestibular que é tão específico, chamado Enem, é que a conclusão precisa ter uma proposta de intervenção. É nesse momento que você, aluno, veste uma capa de super-herói e vai tentar dar propostas, medidas, ações para mitigar o problema. O que é mitigar? Reduzir. Óbvio que não é uma solução que vai sair da nossa cabeça que vai resolver a fome no Brasil, tá? A gente vai simplesmente propor para reduzir. Próximo slide, por favor. E aí, vou falar um pouquinho sobre a conclusão. Nós vamos ter aulas específicas sobre esses pontos. Essa é uma aula introdutória. Eu estou só apresentando as principais características. A conclusão do Enem, ela precisa abordar quem, faz o quê, como, para gerar que efeito e um detalhamento. São 5 pontos. Isso daqui vale 200 pontos. Precisa estar muito certo na cabecinha de vocês. De forma resumida, quem? O Estado, uma ONG, o governo, as instituições de ensino, instituições religiosas, quem vai fazer essa ação? O que ela vai fazer? Disponibilizar cursos profissionalizantes, fazer palestras são ações. Como? E esse como precisa ser real. De que forma eu vou fazer? Por meio de palestras, de forma gratuita, por meio de concursos públicos. Então, eu preciso... É como se eu fosse escrever para alguém, olha, faça isso dessa forma, bom? E para gerar um efeito, o que eu quero com isso? Eu quero diminuir o problema, então escreva isso. E preciso de um detalhamento, ou seja, em alguma dessas partes, quem, o que, como e efeito, eu preciso dar mais detalhes. É como se eu deixasse um bilhete para minha mãe na porta da geladeira, pedindo algo um pouco difícil. Se eu não detalhar, não explicar exatamente como eu quero, corre o risco de não sair do jeito que eu pensei. Então, cada detalhe, tudo que tiver saído da cabecinha de vocês, precisa estar escrito. E isso entra no detalhamento, tá bom? Próximo slide, por favor. Mitos e verdades. Enem é cheio de mito, veicula muita informação na internet. Tem muitas pessoas que dizem, não, mas isso é mentira ou isso é verdade. Então, eu separei alguns para que vocês fiquem com informações verídicas. Primeiro, tem gente que diz, isso eu já falei, que o título é obrigatório. Não. Se você esquecer do título, não saia chorando da prova. Você não perdeu ponto com isso. Ferir os direitos humanos zera a redação? Já zerou, tá? Antigamente, você tirava 0 na redação. Atualmente, não mais. O que é ferir os direitos humanos? Num tema como, por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Alguns adolescentes escreveram assim: o homem que comete agressões com a mulher deve ser punido em praça pública. Que isso, gente? A nossa Constituição não permite isso. Essa pode ser a vontade de alguns adolescentes que ficaram com raiva, insatisfeitos ou inconformados com a realidade. Mas isso não pode entrar na Constituição, isso não pode acontecer, é um ato de violência. Isso fere os direitos humanos. Beleza. Você perde a sua conclusão. Ou seja, a sua redação vai começar no máximo valendo 800 pontos. Você acabou de jogar no lixo 200 pontos, tá? Precisa usar muitos conectivos? Sim, isso não é mito. Uma redação avaliada com nota 1000 ou 900 mais tem, em média, não é regra, em média, geralmente, 15 conectivos espalhados e que não se repitam, bom? Posso ter um erro de português e ainda assim tirar 1000 na redação do Enem? Pode. A redação do Enem, ela entende que é uma redação real, feita por um adolescente, por um jovem, geralmente, e que pode ser que o aluno tenha ótimas ideias, tenha conseguido argumentar bastante, mas tenha tido um deslize em uma vírgula. E aí não parece justo que ele perca ponto. Então, por isso, até 2 erros ainda assim podem garantir o tão sonhado 1000 para os alunos. Próximo slide, por favor. As correções, nós também vamos ter aula sobre isso, sobre as competências. A correção do Enem, ela é dividida em 5 competências. E é nisso que vocês, vestibulandos, devem ficar muito atentos. Vocês devem saber a forma que serão cobrados. Competência 1.
demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Gramática. SS, Z, cedilha, acento, crase, pontuação. É aqui que, se você não souber, se você se atrapalhar, você vai ser penalizado. Isso vale 200 pontos, tá bom? Então, fazer redação não é só talento do que sai das ideias. Fazer redação também exige um estudo da gramática. Segunda competência. Acompanha comigo. Compreender a proposta de redação. Ué, professora, mas quem não compreende? Muitos alunos escrevem sobre outro assunto. Então, escrever sobre o que foi pedido e aplicar várias áreas do conhecimento. Ter conhecimento de história, de geografia, de biologia, sociologia, filosofia, tudo na redação. Além disso, precisa estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo. Mesmo querendo, eu não posso fazer um poema. Eu não posso contar o caso da minha tia. Eu não posso contar o caso de uma vizinha que passou por uma situação que acontece no tema. Isso é narração. E aí você perde aqui na competência 2. Essa competência também vale 200 pontos. Terceira competência. Olha os verbos. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Isso aqui eu chamo de elo. Muitos alunos jogam no texto. Esse assunto tem relação com a Guerra Fria, porque foi um período de guerra, de violência. Tá bom, mas o que tem a ver com o seu tema? Qual é o elo? Qual é a relação do fato histórico com o tema do Enem do ano vigente? Isso precisa estar escrito. Não conseguiu fazer essa relação? 200 pontos em jogo. Quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Isso daqui é o uso de conectivos. 200 pontos de novo para o uso de conectivos. Eles não podem ser repetidos, tá? Então, além de precisar de um vasto repertório, além disso, visto que outrossim, em primeira análise, nesse contexto, ademais, eles não podem se repetir, para que vocês tenham um vasto domínio. E a última competência, competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ou seja, o seu último parágrafo, as suas últimas 6 linhas, mais ou menos, precisam ser destinadas, reservadas para esses 200 pontos, que é o que nós já falamos lá da conclusão. Contar quem vai fazer o que, como, para gerar um efeito e detalhar a sua proposta, tá bom? Vamos para o próximo slide. Próximo slide, por favor. E aí, a gente também tem os eixos temáticos. Palavra difícil, né? Mas não se assusta, não. Eixo temático é grupos macro, temas macro, grandes, e que vão ser abordados pelo Enem. Não tem um outro tema que não esteja aqui. Então, o tema de redação do Enem vai sair desses eixos maiores. Por exemplo, saúde. Não vai estar lá. O seu tema é saúde, não é isso? Pode ser desnutrição na atualidade. Isso é um problema de saúde. Pode ser incentivo à vacinação. Isso é um problema de saúde. Então, o tema sai desse eixo maior. Meio ambiente, crise ambiental, problemas ambientais, falta de água, meio ambiente. Questões sociais, como, por exemplo, fome, miséria, falta de moradia, falta de emprego, violência, isso é uma questão da nossa sociedade. Arte e cultura, já foi tema do Enem recentemente. Democratização do acesso ao cinema. Cinema é arte, teatro é arte, é cultura. Então, está dentro desse eixo. Direitos e cidadania, foi recente também o registro civil. Nem todo mundo tem o documento de identidade, de registro, está aqui dentro. Educação e ciência, pode ser um assunto que fale sobre a falta da educação, a carência da educação, a precariedade de escolas em determinadas regiões. E, por fim, tecnologia e economia.
como avanços tecnológicos, modernidade, tudo isso entraria dentro desse eixo, tá bom? Então, observem que esses eixos temáticos precisam estar anotados no seu caderno. Pausa o vídeo, anota, porque nós vamos falar muito sobre os eixos. A nossa próxima aula é sobre eixos temáticos e isso vai dar mais segurança para esse tema inédito, esse tema surpresa do Enem, que vocês já vão falar assim, não tem problema, tá dentro do eixo meio ambiente, já tenho todo o meu repertório estudado, tá bom? Próximo slide, por favor. Para fecharmos, vamos para um modelo de conclusão, tá? A conclusão, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma importância, afinal ela vale 200 pontos no Enem, e ela precisa ter as características específicas. Essa é uma redação disponibilizada na internet do aluno Luiz Felipe de Brito, que tirou nota 1000. Está lá, disponível na internet. Essa redação mostra tudo aquilo que eu falei. Eu vou ler uma parte dela. Diz assim: portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Acompanhe aqui com a minha mão porque eu vou contar os elementos. Para isso, o Ministério da Educação, quem? Órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas. Detalhei. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas. O que ele vai fazer? Educar. De que forma? Olha o como. Por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Com qual objetivo? Com qual efeito? Olha o quinto elemento. A fim de explicar o contexto dos civícolas e desconstruir o preconceito. Ponto. Esse é o modelo de conclusão que atende aos 5 elementos. Mas é claro, esse foi bem embrionário, eu só mostrei rapidinho para que vocês coloquem todas essas informações na cabeça e continuem assistindo às nossas aulas. A nossa próxima aula é sobre eixo temático. Eu aguardo vocês. Até mais!